Ok, minha gente? Ô, Daiane, Diga. qual que é a matéria do teste? É o teste da semana que vem, né? Deixa eu ver. Ô, Estela, eu já vou falar aqui com você de imediato, eu vou cobrar sobre os juízos e a moral que eu vou trabalhar hoje. Se eu vou cobrar mais alguma coisa, eu vou colocar lá para vocês. Eu mando para vocês. Tá bom. Bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Deixa eu ver aqui. Ô, Daiane, a página 44 ou 46, mais ou menos? 45, 46, que eu vou é a matéria que eu vou trabalhar hoje também, tá? Aí, se eu vou cobrar mais alguma coisinha, eu vou mandar descrito para vocês, tudo bonitinho, mas desde já pode estudar isso aí, tá bom? Aham. Olha que interessante, gente, essa fala sobre moral. É pequenininha, bem interessante. Ô, Daiane, tá sem som. Isso que eu imaginei. Não tô escutando nada? Desculpa, gente, esqueci de compartilhar o som. Ô, Cristo. Pera aí, de quem? Vou voltar. A moral é o que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém olhando, mesmo que fôssemos invisíveis. Dá pra ouvir? Acreditamos que sobraram para a filosofia 3 grandes preocupações. A primeira delas, o que é o conhecimento. O que significa conhecer? O que tem que passar pela minha cabeça para eu poder dizer que conheço alguma coisa? Os limites da razão. A segunda preocupação é o belo. O que é? O que é o belo? Que atributos o mundo tem que ter para ser considerado belo? Será que o belo é só uma questão de sensibilidade de quem observa? Ou não? Ou o belo é uma característica do mundo que qualquer um que encontre verá ali beleza? A terceira preocupação é a moral. Como devemos agir? O que deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer? A moral é um conjunto de princípios que seguimos livremente na nossa vida. Aquilo que nos obrigamos a respeitar porque livremente decidimos assim. A moral é o que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que não tivesse ninguém olhando, mesmo que fôssemos invisíveis. Uma vez eu passeava em Genebra, em torno do lago, eram umas 2 da manhã, e vi uma banquetinha de jornais. E eram jornais pagos. E ali eu procurei pelo jornaleiro e rapidamente percebi que não havia jornaleiro. Na verdade, ali, pagar ou não pagar o jornal era uma questão moral. Eu poderia pegar o jornal, levar para casa e não honrar o meu compromisso de pagar. Ou então, eu poderia eu mesmo colocar ali na banquetinha ao lado o dinheiro e levar o jornal para casa. Não haveria vigilância, não haveria o olhar externo. Era uma questão de decisão própria. Quando você está sozinho com você mesmo, dialogando consigo mesmo para encontrar o melhor caminho e a melhor conduta, você se encontra no coração da moral. Diferentemente do que se imagina, tem menos a ver com repressão do que com liberdade. Só ouvir verdade, gente. Vocês estão entendendo, gente, o que é moral? Eu tô pegando só fala de monstro, tá? Dos monstros da filosofia. Cortella, Clóvis de Barros. O que acontece, gente? O aspecto moral seria basicamente aquilo que eu faria, mesmo que ninguém estivesse me vigiando, tá? Então, o que o Clóvis de Barros mostrou aqui para nós? Que ele tinha a possibilidade de pegar lá os jornais e ficar com esses jornais para ele. Mas a consciência dele cobrou que ele pegar aquele jornal seria imoral, porque seria roubar, mesmo que ninguém visse. Tá dando para compreender? Vamos lá para a moral. Então, nós vamos discutir. Depois eu vou compartilhar com vocês o vídeo da Fatuma, tá? Que vai falar... Por que eu vou passar? Porque está falando aqui dos costumes islâmicos aqui no nosso material, tá? Vamos lá. A moral, página 46.
Página 46. Só. Ó, fui lá no material do sexto ano, peraí. Deixa eu só abrir aqui, tá, gente? Bom, podem ir abrindo aí na apostila de vocês. Deixa eu só abrir aqui o de vocês, que eu me esqueci. Nós vamos falar sobre a moral. Só abrir aqui. Na medida, gente, que eu for marcando aqui também, vocês vão marcando aí no material de vocês, tá? Semana que vem já tem teste. Só um minuto. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aí, prontinho. Gabriel, você pode ler para nós sobre a moral, então? Oi, posso? Pode começar, por favor. Ô, Dani, desculpa que tinha travado pra mim. Tá, vou começar. A moral. O valor moral para a maioria dos povos do globo não é o mesmo. É comum vermos conflitos entre as nações por causa disso. Aquilo que é considerado certo no mundo ocidental pode ser errado na cultura oriental e vice-versa. O uso da burca pela mulher no mundo islâmico, por exemplo, mais do que obrigatório, é a representação de valor sobre o feminino. Já na cultura ocidental, a obrigação de certo tipo de vestimenta para uso da mulher é considerada como forma de opressão e controle sobre o sexo feminino, exercido dentro de uma cultura patriarcal e machista. Obrigada, Gabriel. Vamos falar um pouquinho desse tema polêmico aqui, minha gente. Presta atenção. Para a mulher islâmica, ela tem que usar a burca, né, nos países mais, assim... Deixa eu ver qual o termo que eu vou usar aqui para explicar para vocês. Nos países que tem a religião de uma forma mais presente, vamos falar assim, tá? As mulheres usam a burca, tampam o corpo, né, gente, todos, uma roupa mais larga, fica só o olhinho dela, assim, de fora, aparecendo. Quando aparece, né, quando não tem, tipo, um véuzinho, assim. E na cultura muçulmana, no geral, a mulher, ela tem que usar o chamado hijab também. Hijab, eu acho que fala. Que seria o lenço cobrindo o cabelo. E eu tava observando, né, que eu falei assim, deixa eu pesquisar, que eu sou curiosa, assim, eu gosto muito de pesquisar sobre religiões. E essa blogueira muçulmana, ela falou que a partir dos 10 anos de idade é cultural, é questão cultural da religião muçulmana, as meninas, a partir de 10 anos de idade, usar o hijab, tá? E elas só não usam o hijab a partir dos 10 anos dentro de casa, certo? Mas se chegar, por exemplo, uma visita, né? Elas já têm que colocar o hijab, não pode mostrar o cabelo, tá? Que é um símbolo feminino para mostrar somente para o marido, tem toda essa questão cultural na religião muçulmana, certo? E outra coisa interessante, que aqui no Brasil já tem um questionamento cultural contrário. Quando se impõe ou se fala da questão da vestimenta da mulher, muitas meninas e mulheres acham que quando se fala do tipo de roupa que ela deve usar, às vezes a sociedade é machista, né? Então, o que vocês pensam disso aí, gente? Fala aí pra mim, compartilha aí vamos abrir a câmera aí, gente, quem tiver câmera, para eu ver vocês um pouquinho. O que vocês pensam disso aí? O que vocês acham? Daiane, assim, eu acho que roupa não é um motivo para definir nada disso, entendeu?
você pode usar roupa larga, que você vai continuar sendo mulher. E também religião é uma coisa muito legal, né? Não é religião que a gente segue, que a gente tem que julgar por alguma coisa. Eu acho que não define ninguém, assim, como caráter, como orientação sexual. Eu acho que não define esse tipo de coisa, não. Roupa é um estilo, entendeu? Ó, interessante a fala da Ângela. Eu gostei de sua participação, tá, Ângela? Então, a Ângela acha que a roupa não define o que a pessoa é, o caráter da pessoa, né, Ângela? Isso aí, não é? Sim, é isso que eu acho. Beleza. Mais alguém quer falar, gente? Ô, Daiane, pode falar. As duas falaram. Então, Fala eu uma depois acho da que outra. eu acho que a sociedade impõe um padrão muito tóxico. Por exemplo, a mulher tem que ser isso, tem que fazer isso, sendo que ela é livre, ela pode fazer o que quiser, ela pode usar roupa, ela pode ter o seu gênero sexual que quiser, ela pode ser livre, tanto o homem quanto a mulher. Se o homem quiser usar, por exemplo, um cropped, usar, pintar a unha, ele pode. Isso não vai considerar que ele é gay, não. Se ele vestir bem, ele veste bem. Isso não quer dizer que ele é gay, mas sim que ele veste bem. Então a sociedade devia normalizar um pouquinho as coisas e parar de ser tóxica. Beleza, eu vou ouvir, depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão cultural, tá, gente? Vocês podem falar aí. Quer falar agora, Estela? Ô, Daiane, mas falando tipo de moral em geral, assim, eu acho que a cultura varia muito. E aí, às vezes, uma pessoa olha para a cultura de outra pessoa e fala, tipo, nossa, não aceito isso. E como a Júlia falou, sendo tóxico e desrespeitando também. Mas agora que você tinha falado das mulheres, assim, eu acho que tinha que ter liberdade, não só para vestir o que ela quiser, mas para fazer o que ela quiser, né? Tinha que ser inquestionável. Ó, interessante. Gente, mais alguém Daiane, quer falar? Pode falar. Daiane, olha, eu acho o seguinte. A mulher, ela realmente tem que ter a liberdade de expressão para poder fazer o que ela bem entender. Em algumas religiões, ela faz isso, tal coisa, mas em algumas religiões, ela faz isso porque às vezes ela quer, que a religião dela não permite. Entendeu? E às vezes, vamos supor, lá no Islã, no Irã, lá no Iraque, eles têm que andar com aquele negócio. Tem mulher que anda, mas porque gosta. Entendeu? Tem mulher que anda porque também gosta. Então, Verdade. Tem gente que gosta de usar e tem gente que a religião, ela impõe, né? A cultura impõe ela usar esse tipo de coisa. Achei bacana, gente, as falas de vocês. A Gabi também falou aqui, ó, que todos têm direitos de escolha e a roupa não define o que cada um é. E eu posso usar roupa larga do estilo roqueiro e não gostar de rock. O que acontece, gente? No nosso mundo ocidental, vamos falar assim, as mulheres, eu estava falando disso ontem numa aula minha com o nono ano, as mulheres, elas têm o direito, né? Elas têm alcançado o espaço. Então, principalmente, vamos falar assim, no Brasil, no mundo ocidental mesmo, as mulheres, elas têm direitos de escolha, mas muitas vezes, nesses países, né, que a religião muçulmana é mais forte, né? Tem mais rigor e tal, as mulheres não possuem muito direito de escolha, não, tá? Às vezes, porque a religião e a política nesses países, elas andam juntinhas e as mulheres são muito submissas aos homens. Mas o que vão falar? Se a gente falar questão de submissão, vamos falar questão cultural, tá? A gente olha com certo estranhamento para o que é diferente de nós. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, terça-feira, foi o dia da tolerância, né? Como que nós devemos ser tolerantes com a cultura do outro, com a crença do outro. É extremamente importante a gente ter tolerância. E depois, eu vou continuar a aula aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho a fala da Fatuma sobre os costumes islâmicos, tá? Que para nós é muito estranho. A gente fala assim, meu Deus, poligamia. O que é poligamia? Por exemplo, o homem poder ter mais de uma esposa.
para nós é estranho, né? Isso ser aceitável, não ser. A mulher ser submissa, digo assim, submissa assim, não ter liberdade como as mulheres têm no Brasil. A gente estranha isso, mas é questão cultural também. E essa questão da vestimenta tem sido falado, né, gente, muito aqui no Brasil, que exatamente o que vocês falaram aí, que a roupa não define o caráter da mulher. Mas eu vou falar uma coisa de achismo de Daiane, posso falar? Agora é achismo de Daiane, tá? Mas eu acho que tanto o homem quanto a mulher, ambos, tem que ter o bom senso para a roupa que vai trabalhar também, né, gente? Para a roupa que vai, por exemplo, numa missa, numa igreja, isso tudo aí, gente, isso aqui é eu que tô falando, tá no material, não. A gente tem que ter bom senso. O professor não vai lá dar aula para você de shortinho e de top, né? Então, assim, tudo tem que ter bom senso. Vamos supor... Exatamente, eu também acho que, assim, tem lugares que a gente tem que ir mais formal e tal. Assim, se você for um médico, eu acho que não seria muito legal você ir trabalhar de calça jeans, tem roupa apropriada e tal, para cada coisa, né? Mas na rua, assim, Daiane, em lugares que são mais liberais, a gente tem total direito de escolher a roupa que a gente pode usar. Isso, concordo, Ângela. Pode falar, Estela. Daiane, uma coisa que é estranho, que ainda tem muita coisa para mudar, né, no mundo, principalmente questão de machismo, feminismo, né? Porque você olha na rua, por exemplo, vamos supor, imagina a praia do Rio de Janeiro, um calçadão aqui, né? É comum você ver pessoa de biquíni, homens sem camisa e tal. Mas aí, olhando no meio assim da cidade, às vezes pode ter homens sem camisa ou com shorts e uma bermuda. Imagina, aí você olha para uma mulher de biquíni, não é estranho? Porque a pessoa, a construção social já é meio... Mas a questão, por exemplo, vamos supor, do biquíni, é porque na praia, né? Na praia, você vai lá para se banhar, então, todo mundo anda de saidinha de praia, de roupa bem transparente, ou de biquíni, porque ali é o local para você, né? Se banhar. Agora, você não vai lá para ser daqui de Manhuaçu, né? De biquíni, ficar desfilando lá, porque aí já não cabe, né? Mas é a questão que a Ângela falou, a questão do bom senso, tem lugar. Inclusive, lembrando aqui da prima do Gabriel, que eu acabei de falar, que era minha amiga, ela falou que lá nos Estados Unidos, no lugar que ela mora, as pessoas não andam na praia muito de biquíni, não, porque lá é frio, aí já vão de calça de moletom. Então, tudo é questão de bom senso. Né? Os lugares, por exemplo, você vai numa igreja, você não vai de shortinho curto para a igreja. Então, é questão do bom senso também, tá bom? Não, só dei um exemplo para você ver que, igual vocês estavam discutindo do bom senso também. Isso mesmo. Vamos continuar, então? Vamos lá para o próximo parágrafo. Ângela, você pode ler para nós? Peraí. Aqui, ó. Perguntas do tipo. Perguntas do tipo, o que é certo? Qual atitude devo tomar? Por que tenho que fazer isso? Se não quero, como realizar o que quero sem prejudicar alguém? Fazem parte do cotidiano e representam a força que o aspecto moral possui sobre ações humanas. Pode continuar fazendo favor. Historicamente, a criação dos valores e normas e o julgamento moral sobre o cumprimento ou não desses acordos foi de extrema importância para a sobrevivência do ser humano. Entretanto, existe uma diferença entre norma e moral, que deve ficar clara. As normas podem ser aceitas ou recusadas extremamente, enquanto a moral só existe quando internalizada pelo indivíduo. A norma tem sempre um caráter social, já a moral e, ao mesmo tempo, individual social. Vejamos o exemplo. Então, vamos lá. A gente pode marcar esse trecho que eu marquei, por favor. E esse aqui também, tá? O primeiro parágrafo e o terceiro. Vamos lá, então. Só para eu repetir aqui, só para eu explicar para vocês. Então, vamos falar da norma e da moral, tá?
A norma, ela pode ser aceita ou recusada externamente, tá? Externamente. Eu posso, por exemplo, lembrando que eu posso sofrer uma sanção, uma punição se eu não obedecer à norma, né? A gente sabe disso. Mas a moral, gente, ela já é algo que a gente internaliza. Você viu ali o Clóvis de Barros falando que ele não pegou o jornal porque ele viu, ele já tinha internalizado que se ele pegasse aquele jornal, ele estaria agindo de forma errada? Vocês viram no princípio o vídeo que eu mandei, que eu passei? Aham. Então, ele internalizou aquilo ali. Então, gente, no caso, a norma tem sempre um caráter social, ou seja, eu vou obedecer essa norma, às vezes eu nem aceito essa norma, mas eu vou obedecer para não prejudicar o Gabriel, para não prejudicar a Ângela, tá? Para que as coisas andem nos conformes, como se diz. Agora, a questão da moral, ela pode ser individual e social. Por quê? A moral, eu internalizo, eu aceito, correto? Eu falo assim, por exemplo, eu não vou pegar esse copo e ficar para mim, não só porque ele não é meu, mas é porque eu acho errado pegar algo e ficar para mim que não me pertence. Então, automaticamente, eu internalizei alguma coisa e eu automaticamente estou agindo de forma socialmente correta. Tá dando para compreender? Lembrando que a moral, ela vai variar, tá, gente? Igual eu falei, lá nos países muçulmanos, é imoral utilizar a mulher entrar num templo, numa mesquita, sem o lenço. Você pode ser brasileira, que é imoral você entrar sem o hijab numa mesquita muçulmana. É imoral. Agora, é imoral entrar na minha igreja sem lenço na cabeça? Não, gente, é questão cultural. Tá dando pra entender? Diga. Igual, a minha prima, igual a gente tinha falado, ela é muçulmana. Aí, tipo assim, chega alguém na casa dela, ela tem que colocar aquele lenço na cabeça e vestir a roupa. Aí também tampadinho, né, Maria Fernanda? Oi? Tem que ser tampada até no braço, assim, né? Sim. Aí, igual ela veio pra cá, aí ela trouxe aquele lenço e me mostrou. Você já viu eles vestindo assim e tal? Eu acompanho essa blogueira que eu falei, a Fatuma. Aí ela fala de muita coisa. Mas assim, ver um muçulmano mesmo, com os hábitos mesmo, nunca. Onde que ela mora, Maria Fernanda? Ela mora no Canadá. Só que aí eu vou ver se eu peço ela para poder me mandar foto dela com a roupa, aí eu te mando. Ah, sim. Aí você pede autorização dela pra gente, se Ô, ela deixar. Daiane. Só um minutinho. Se ela deixar Não, compartilhar, ou pra ela mim já só. tinha mandado uma vez. Só que aí eu perdi a foto, porque depois eu tive que recapitular meu celular. Mas aí Sim. eu falo com ela. Com certeza ela deve mandar, sim. Aí você pergunta se a gente pode compartilhar, tá? Tá. Quem tinha falado aí? Sou eu, Daiane. Pode falar. Então, eu tava vendo uma menina do TikTok que ela é islâmica, mas ela é brasileira, ela vive no Brasil. Só que ela é islâmica, não muçulmana. E ela fala que o hijab, ela não é obrigatório, mas ela usa por causa que ela, no futuro com Deus dela, sabe? Porque se ela não usar, isso pode ser uma consequência para ela. Muitas vezes tem mulheres islâmicas que não usam o hijab, porque ela pode escolher se quer ou não quer, mas isso eles falam que no futuro com Deus pode ser até uma consequência. Então, muitas vezes elas preferem usar o hijab e seguir a vida delas. Ô, Júlia, interessante você estar falando que eu comentei com vocês que eu li um livro. Ai, meu Deus. Como é que é o nome da menina, gente? Esqueci o nome da menina. Ela era muçulmana. Gente, islâmico e muçulmano é a mesma coisa, tá? Tem até, depois eu vou mostrar os termos para vocês, mas seria a mesma coisa. Malala? Não, é um livro de uma menina, uma refugiada. Ela foi morar na Alemanha, mas ela era deficiente, ela tem deficiência. Ela não usa. Mas os países, tipo assim, Irã, tá? Que a religião é mais, assim,
muito associada à questão política, ao dia a dia, aí as mulheres têm que usar. Mas, igual eu falei, tem gente que pratica a religião de uma forma mais leve, não sei se é esse termo que eu posso falar com vocês, e existe gente que vive aquela coisa mais metódica, tem que seguir ali direitinho. Mas daqui a pouco, se der tempo, a gente fala mais. Mas não vai dar tempo, não, faltando 8 minutos. Vamos ver o que dá pra gente ver aqui. Mas a gente falando ainda de questão moral, cultural, tem um trecho aqui bem interessante que fala, gente, sobre a questão dos jesuítas aqui no Brasil. Também vai falar de alguns aspectos. Pode ler aqui para mim, ô Abraão, por favor, esse trecho, esse quadrinho aqui? Quadrinho. Rosinha aqui. Tá. Ao chegar ao Brasil, os jesuítas, liderados por José e Anchieta de Manuel, na Nóbrega, perceberam que os valores morais cristãos trazidos da Europa não faziam sentido para a população indígena habitante do continente americano. Dessa forma, perceberam um aspecto importante da transmissão dos valores morais, a língua. Abdicando do uso do português, os padres jesuítas constataram que, se quisessem ensinar novos valores morais, precisariam conhecer o tupi falado na costa atlântica brasileira. Ao aprenderem a língua indígena, os religiosos católicos conseguiram aproximar os valores cristãos que traziam de fora ao dia a dia indígena. Novos símbolos de fé foram criados especificamente para a doutrinação dos indígenas da América. O uso de imagens e sons ao invés da liturgia bíblica, por exemplo. A nova relação entre europeus e indígenas, formadas com a ocupação europeia na América, confirma a ideia de que os valores morais e seus símbolos variam também de acordo com o choque cultural dos povos em uma determinada época. Obrigada, Abraão. Então, gente, aqui está mostrando o quê? Que para poder falar sobre para catequizar, vamos falar, esses indígenas que estavam aqui no Brasil, tanto o José de Anchieta quanto o Manuel da Nóbrega, eles tiveram que adaptar os preceitos religiosos, né, as imagens, a liturgia, para maior compreensão desses indígenas, correto? Então, o que acontece, gente? Aqui no último parágrafo está falando assim, ó. Daqui a pouco eu volto a falar sobre o textinho aqui que o Abraão leu. Enquanto na moral há uma preocupação pela vida interior das pessoas, sendo o julgamento sobre o certo e o errado referente à consciência individual, as normas existem para cuidar das ações humanas em primeiro plano. E, em função dessas, quando necessário, investigar o que é passível de punição na ação contrária ao estabelecido na sociedade. Deixa eu contar para vocês uma curiosidade que não está aqui. Os valores morais, presta atenção nisso aqui. Isso aí eu falei na minha aula de ontem, aula de história também. Os valores morais pregados pelos padres eram diferentes dos valores dos indígenas. Então, o que acontecia? O europeu via com muito estranhamento os hábitos dos índios, o canibalismo, a questão de não se casarem, de não ter o batismo. Então, os valores morais do europeu católico foi repassado para esses indígenas. Às vezes de forma amigável? Sim. Às vezes de forma violenta? Sim. Tá? Então, o que acontece? Gente, eu não estou condenando nada aqui, não. Eu estou falando de... Vocês já devem ter estudado isso em história, vocês estão estudando na questão do descobrimento aí do Brasil? Vocês estão estudando isso? A gente já estudou. Já estudou, né? Então, o que era a questão aqui? Era repassar os valores morais dos europeus católicos para os indígenas. Porque para os europeus, os valores dos indígenas eram imorais, certo? E que fosse por meio de
quem não, tipo assim, o indígena que não respeitasse tinha castigo e tal. Mas qual que foi a forma também utilizada para ensinar esses valores morais? Era o José de Anchieta, o Manuel da Nóbrega. Eles criaram uma forma de utilizar a própria língua do indígena para poder falar dos preceitos católicos para esse povo, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, minha gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tia, Pode falar. eu tinha falado com meu pai que eu ia aprender japonês, né? Aí ele falou assim, credo, os japoneses não gostam de estrangeiro, não. É porque o estrangeiro grita muito alto, eles são muito caladinhos, muito quietinhos. Aí se eu vou ficar bravo, vou ficar com raiva. Ele falou que o japonês não gosta de estrangeiro, não? Não. Ô, gente, mas aqui, ó, achei tem um videozinho aqui que eu vou compartilhar com vocês, já que tá faltando uns minutinhos. Só um minutinho. Deixa eu só pular o anúncio aqui que eu vou compartilhar com vocês. Só um minuto. Só um minuto. Ó, nossa aula já tá acabando. Deixa eu só voltar aqui em vocês. Eu vou deixar depois um exercício para vocês e vou falar sobre o Richard. Como é que fala, Júlia? A Júlia que falou chique. Hijab. Como é? Como é que é? Hijab. Richard. Ai, você nem fala esse trem chique, gente. Aí, gente, eu vou passar. Não vai dar pra gente ver tudo, não, mas vai dar pra gente ver um catiquinho, tá? Eu acho muito interessante a cultura muçulmana, gente. Daiane. Diga. Hijab. Fala. Hijab. Ai, você fala, não? Hijab. Vamos ver a Fatuma falando, que eu vou ver se eu consigo. No vídeo de hoje eu vou explicar porque eu uso o hijab, que é o meu lenço. O Islã é baseado em pilares, entre eles as orações, o jejum, a peregrinação, que eu vou explicar mais pra frente num outro vídeo. E o meu foco agora é em um desses pilares, que é o uso do hijab. Bom, as meninas começam a usar o hijab com 9 anos porque é a fase em que elas começam a entrar na puberdade. E o Islã preza muito pela preservação da pureza. Os homens que podem me ver sem o hijab e encostar em mim são aqueles com quem eu não posso me casar, ou seja, meu pai, meus irmãos, meus tios e meus avós. É claro que em casa a gente não fica usando hijab. E não é porque eu não mostro o meu corpo ou o meu cabelo para todos que eu não cuido de mim mesma. É muito importante você cuidar da sua higiene e da sua beleza. O momento de começar a usar o lenço é muito natural, porque a gente cresce vendo a mãe e as tias usando. E acaba se tornando como um sonho. A maioria das meninas acaba querendo usar antes mesmo da idade certa, como aconteceu com a minha irmã. Ela começou a usar esse ano, antes mesmo de completar 9 anos de idade. E tem uns lenços diferentes para as meninas mais novas, que são sempre assim mais fáceis de usar que os meus, e mais decoradinhos, assim. Gente, não vai dar tempo da gente acabar de ver. Depois vocês procuram lá na internet. É muito bacana a cultura. Manda pra gente no grupo, Daiane. Vou mandar 2, então. Vou mandar esse e 11 curiosidades sobre o Islã. E depois eu vou falar com vocês, porque quase que nós seríamos muçulmanos. Vocês sabiam dessa história? Vocês sabiam? Não? Vou contar para vocês na próxima aula. Quase.